Oi, lá, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Agora que o Bom Brasil dia. 247 publica o Reinaldo Azevedo, a gente vai começar a publicar o Luiz Fernando Veríssimo também? É uma Então, a campanha é pesada, né? Eu li na Folha de São Paulo que a campanha começou num site jornalístico do qual eu nunca ouvi falar, tal de Conexão Jornalista, jornalismo. Nunca ouvi falar de um cara cujo nome jamais foi mencionado por alguém do ambiente. Lau é o sobrenome dele, mas aquela deturpação da frase do sou bom saiu ali daquele site e foi reproduzido dali em diante por todos os sites petistas, até parar nos colunistas da Folha de São Paulo. É a olha, máquina de difamação, né, do PT, né? É. É a máquina que o Valério citou bem no depoimento dele, né? De destruir eles, reputações. eles estão desesperados por vários motivos, mas um deles, e que ficou claro para mim, e eu conversei com algumas pessoas, e elas tiveram a mesma opinião, é que a apresentação do Dallagnol foi tão devastadora e tão didática que o povão entendeu. É isso. Eu mesmo tive a experiência de conversar com três pessoas que ocupam funções, enfim, não qualificadas e tudo mais, e espontaneamente, sem saber que eu sou jornalista e tudo mais, atendente de loja, né, zelador, falo, nossa, o senhor viu aquela coisa do Lula? Pessoas normalmente que não acompanham a política, né? Exatamente, o que ou falaram, ou já ouviram falar do Petrolão, mas nunca haviam associado o Petrolão ao Lula. É. Então, isso deve ter, até agora não vi nenhuma pesquisa, talvez esteja sendo feita alguma, mas foi fulminante para o PT e Não tenho a menor principalmente dúvida. para o próprio Lula. Daí é o desespero Porque também. quando você fala em cota de uma participação societária, de uma cooperativa que faliu, a coisa fica tão complexa. O apartamento que nunca foi usado, mas a dona Marisa foi acompanhar as reformas, mas no final das contas o apartamento não foi comprado pela família, não chegou a ser ocupado pela família. Era tudo confuso ali É, para a interpretação, não para nós, obviamente, não e muito menos para os procuradores. Mas ficava uma certa confusão, ou eles podiam fazer confusão em cima disso, melhor dizendo. exato. Ainda mais, né? A história da cota, só para uma nota de pé de página, a gente já disse e é absolutamente falso. O advogado continua falando em cota, ninguém comprou cota nenhuma, todo mundo comprou a unidade de apartamento, não tem cota nenhuma. Isso é Mas, enfim, importante. No dia lá da denúncia, a gente até colocou isso, mas como é muita informação e a gente foi passando ali na coletiva, colocando um post atrás do outro, e talvez tenha ficado para trás, mas eu fiz questão de destacar um documento que eles obtiveram e que é devastador, que é a reserva do triplex, a reserva do apartamento do triplex, que primeiro era duplex, depois, com a reforma, quando foi para a mão da OAS, virou triplex. Esse documento ainda não existia, a Polícia Federal não tinha conseguido esse documento. Esse documento entrou pelas mãos do Ministério Público nessa denúncia. E o que é isso? De todos os apartamentos das duas torres do condomínio Solares, apenas um apartamento não podia ser comercializado desde o lançamento, desde a época da Bancop. Um apartamento era o único que nunca foi disponibilizado para comercialização. E aí o Ministério Público conseguiu. Qual era, Cláudio? Qual era, né? E tinha a lista de todos os apartamentos. Então, tinha a lista dos apartamentos que não tinham sido vendidos ainda, dos que já tinham sido vendidos, e só tinha um lá, escrito lá. A gente vai até lembrar, eu postei a foto com o negócio, mas a gente publica de novo para o pessoal ver. Está lá, reservado. Uhum. Desde o lançamento, e continuou reservado quando a OAS pegou. Esse é o apartamento 174, que depois virou a cobertura 164, o triplex 164, é o mesmo apartamento,
apartamento desde a planta, né? Então, Sim. é isso aí. Não, mas tudo isso vai ser devidamente comprovado durante a ação penal e eles sabem disso. O Lula sabe disso, os petistas sabem disso. Vai chover prova contra eles, vão chover depoimentos contra eles. Você, hoje à noite, publicou esses vídeos do Pedro Correia, que são extraordinários. Eu destaquei 2 ou 3 pontos, mas tem pelo menos 2 coisas realmente fantásticas. Eu acho que muitos dos nossos leitores nem têm tempo para ficar lá vendo o vídeo inteiro, mas numa delas ele diz claramente que o dinheiro... Aliás, como reunião de pauta, eu Sim. acho que é importante fazer, antes que eu esqueça, quando se colocar vídeo, tem que se dizer para o leitor em qual minuto está a informação. O ideal seria a gente conseguir editar esse vídeo, né? O ideal é você ter. O ideal era você ter uma internet aí legal, que a gente ainda não conseguiu ter. Não vamos falar do ideal, né? Não. Mas assim, estou falando para todo mundo. Quem colocar, diz assim, está no minuto tal, porque facilita para o leitor. Olha, inclusive ontem... E eu hoje de manhã pude ver três arquivos. Eu destaquei as passagens mais comprometedoras para o Lula, mas tem no primeiro vídeo em particular, tem 2 passagens extremamente interessantes, porque elas dão o histórico da corrupção petista. Na primeira passagem, o Pedro Correia explica claramente que o dinheiro roubado da Petrobras já entrou no mensalão, algo que não se sabia. Ele falou que uma empresa que fez uma falcatrua com álcool comprado da Petrobras, pagou propina, 60% para o PP, 30% para o Paulo Roberto Costa e 10% para o Genu, e isso daí foi depositado na conta do Marcos Valério, de uma empresa de fachada do Marcos Valério. Então, o dinheiro do mensalão, sempre houve aquela história, não era dinheiro público, era dinheiro do empréstimo. Bom, o Pedro Correia disse, não, o dinheiro do mensalão saiu também da Petrobras. Esse é o primeiro ponto. E tem 2. E o segundo, outro ponto importante, ele explicou a diferença entre a corrupção que existia nos governos do Fernando Henrique, do José Sarney, até do Fernando Collor. Ele disse, naquela época, os partidos indicavam para os cargos estaduais. Eles tinham os estados, para a Sudam, para a Sudene, Codefasp, com as superintendências, delegacias, e eles aparelhavam essas empresas dos estados ou das regiões e roubavam ali. Quando o PT entrou, o Lula deu para a turma dele todos os cargos desses órgãos. E a CUT entrou também. E a CUT pegou o resto. Então, o Lula se viu tendo que comprar uma base aliada, mas sem cargos a oferecer. Então, ele começou a oferecer cargos importantes do governo federal, como as diretorias da Petrobras, que até aquele momento eram técnicas, ou ligadas à política, mas técnicas também. Então, ele naquele momento, ele explicou a diferença exata entre o esquema petista e os esquemas de corrupção históricos, aqueles que a gente conhece desde sempre. Elucidou um monte de dúvidas sobre algumas... São essas 2 figuras que permitiram ao Dallagnol fazer a contextualização. O Pedro Correia, que é mensalão mais Petrolão, né? E temos o Marcos Valério, que acabou entrando e o Delcídio no Petrolão. E também, nem falar no Delcídio, né? Mas assim, de operadores, né? Que põe a mão na... O Delcídio foi no dia 31 de agosto. O depoimento do Pedro Correia foi no dia 1º de setembro, dia seguinte. A gente sabe que na semana seguinte, o Emílio Odebrecht foi a Curitiba e foi entrevistado pela Lava Jato. O que ele disse a respeito do Lula, a gente ainda não sabe, mas saberá. Você lembra um dos primeiros posts que nós fizemos, assim, foi em março do ano passado,
ele dizendo ao Mr. Andrade Gutierrez, se não me engano, todo mundo da minha empreiteira foi preso e ninguém da sua foi. O que está acontecendo? O Marcelo ainda não havia sido preso, a Odebrecht estava passando ilesa, né, nos primeiros momentos, vocês lembram disso? Ele foi claro, o Emílio disse, procura o Lula. Porque até ali o Lula ainda tinha uma capacidade de articulação, livrou o Duque na primeira prisão, né? Depois ele foi perdendo poder. É isso aí. Eles espraiaram para todos os cantos, os esquemas que já existiam e finalmente revelou tudo isso, né? Agora, quando a Lava Jato pegou o comandante supremo, o comandante máximo do Petrolão, do Quadrilhão, descortinou para o país inteiro toda essa rede de corrupção. E uma observação. A gente, em função até dessas mentiras, essas versões que saem por aí, né? Ontem a gente deixou claro que não existiu essa história de Moro ficar puto, ficar não sei o quê, não tem isso, isso é absolutamente mentira. E também o Janot, o contato, tudo que a Força Tarefa faz em Curitiba, há um canal de comunicação permanente com a PGR aqui. Importante. Então, confirmar isso, né? Eu confirmei isso, estou passando essa informação para que as pessoas saibam que não existe. Vão tentar muitas vezes plantar esse tipo de atrito, né, entre uma equipe e outra equipe, mas isso é pura fofoca. A denúncia do Lula foi assinada por todos os procuradores de plantar cisânia e ela não existe. Foi assinada por todos os procuradores de Curitiba, a denúncia contra o Lula, foi avalizada pela PGR, pelo Rodrigo Janot e por todos aqueles bravos procuradores que tocam aquele troço. Não, é preciso que as pessoas entendam que não existe a hipótese do Dallagnol fazer uma denúncia sem o conhecimento do Janot. É simples assim, a menos que ele fosse um louco, né, e mudasse todos os slides, né? E aí, depois de 2 anos de investigação. Depois de 2 anos de investigação. Imaginem, nós sabemos algumas cartas que eles têm em mãos e a gente não pode falar sobre isso. Agora, imaginem o arsenal que eles têm. Claro, óbvio. A partir de agora. Como exatamente aconteceu com Marcelo Odebrecht, como a gente falou ontem, repetiu hoje, e o Dallagnol falou, no mesmo dia que a gente apresentou, que a gente prendeu o Marcelo Odebrecht, eles deram uma entrevista coletiva dizendo que era tudo especulação, de que nós não tínhamos provas. O cara está preso até hoje, fez uma delação premiada, 60 executivos, 61, segundo o Lauro Jardim, executivos do Odebrecht. É mais, viu? É mais. Bom, tem o próprio doutor Emílio. A campanha que foi feita na época da prisão do Odebrecht, a campanha feita pela própria Odebrecht, pela simpaticíssima advogada da Odebrecht na época, né? A Dora alguns jornalistas também, o Estado de Direito está sendo ameaçado. Os que assinaram o manifesto. Os advogados que assinaram o manifesto. Nós revelamos, foi escrito pelo diretor jurídico da Odebrecht, aquele troço. Exatamente. Nesse momento, quando entrava em contato comigo o pessoal da assessoria da Odebrecht, eu falava para eles, gente, era sempre essa coisa, isso é uma mentira, essa Lava Jato é uma sacanagem, isso é um absurdo, etc. A única coisa que eu falava assim, gente, vocês estão querendo entrar confrontar a justiça. Isso é um erro, né? Um erro de comunicação, um erro estratégico de vocês vão quebrar a cara, não vai adiantar. E não adiantou, está aí. Agora, você está errado. Funcionou até outro dia, funcionou até a Lava Jato. Confrontar a justiça, botar no bolso a justiça. Eu falei que eles não podiam confrontar a Lava Jato. Eles achavam que não podiam, porque sempre tiveram. Atrasar, chicane. Tinha o Márcio Tomar Bastos ainda tinha aquela... Eles tinham propriedade para fazer isso, né? Cancelaram, conseguiram não só as articulações das empreiteiras, mas do próprio Márcio Tomás e outros advogados, eles conseguiram cancelar grandes investigações, né, que foram para o ralo justamente com esse tipo de atitude. Né? Mas isso acabou... Ele citou o Márcio Tomás Bastos, quando ele fez a lista das pessoas do PT que sabiam da propina,
ele, em primeiro lugar, o Lula, obviamente, Palocci, obviamente, Aldo Rebelo, ele mencionou, porque era responsável pela entrega dos cargos, Jacques Wagner e Márcio Tomás Bastos, além da Dilma Rousseff. Esses foram os nomes que ele citou, quando as pessoas sabiam que os cargos eram entregues em troca de propina, de arrecadação de propina. Olha, a delação da Odebrecht, a gente publicou aqui em primeira mão, né, que foi fechado os termos, né, da delação. Foram realmente já fechados, os termos da delação estão fechados. Eles estão negociando penas, né, agora individualmente. E aí é importante que as pessoas entendam o seguinte: a delação da Odebrecht vai ser diferente de todas as outras, porque uma delação ela é uma delação em diferentes níveis, né? Ela pega desde o dono da empresa até gerente, né? Então você vai ter diferentes níveis. A delação está sendo feita de forma fragmentada, então você tem núcleos, por assuntos, temas variados. Não existe esse negócio, às vezes uma informação que um advogado detenha não é a mesma que o outro detém, então você tem núcleos diferentes, inclusive de escritórios, de bancas e advogados fazendo partes diferentes dessa delação. E o que vai acontecer, mesmo agora que estão os termos todos fechados, a Lava Jato vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma primeira fase dessa delação. E virão outras fases, porque como a Odebrecht era imensa e tinha penetração em diferentes obras, diferentes setores, né, da economia, você vai ter uma coisa quase que infindável, né? Esse negócio que a Lava Jato vai acabar. A Odebrecht não era uma empresa de construção, era uma empresa de corrupção em torno da qual havia outras empresas que giravam. O tal do departamento de propina era a espinha dorsal da Odebrecht. Essa que foi a descoberta. Você tem, olha, área de... Inacreditável, né? Você tem área de construção civil, né, que é conhecida, você tem área de saneamento, você tem área de energia, você tem área, toda a parte de defesa, que a Odebrecht também abriu um segmento exclusivo. Oi? Ambiental. Ambiental, enfim, essa de saneamento, tudo. Você tem inúmeros. Então, o que vai acontecer é isso. Você vai ter uma amarração agora. Tem a Odebrecht Ararinha Azul, Mico Leão Dourado, Baleia Jubarte, que era assim, né? Surgia uma causa ou um campo novo, a Odebrecht abriu um departamento. Um amigão nosso disse que 2017 vai ter operação a cada 15 dias em Brasília. É isso aí. Em Brasília não, espalhado pelo Brasil inteiro, mas vai sair de Brasília porque a delação vai ser fechada pela PGR. É fantástico isso aí. Mas a gente vai ter um 2017 muito movimentado, mas sempre, como disse Lula vai vir agora, né? Porque agora a gente fez muita coisa. Não, ele falou muito bem. Ele falou, a gente foi até o topo da pirâmide. Agora vai espalhar, é isso aí. Verticalizou até chegar ao topo e agora vai horizontalizar. É a versão jurídica de espalhar a merda por ventilador, né? Que é horizontalmente, né? Enfim, no próximo slide, Mário, fala para o Dallagnol no próximo slide acrescentar uma imagem do ventilador. Aliás, o que fizeram de meme, eu pedi até para colocarem ali, fizeram algumas, né? Fizeram uma do antagonista também, que eu acho que foi o Diego que me mandou, né? Antagonista e várias coisas, várias cenas apontando. Mas a Odebrecht foi um grande ventilador. Sem dúvida. A Odebrecht achava que podia ganhar. Primeiro, eles achavam que dominavam o país, né? Eles e todos os poderosos de todos os partidos, de todas as grandes empresas. Achavam? Eles dominavam, de fato. Aí veio, mas não, eu digo, em relação à Lava Jato. Sim. Quando a Lava Jato vem com essa gente fantástica, né? Eles continuaram achando. Aí depois eles começaram a achar que podiam ganhar no grito. Porque a Odebrecht tentou ganhar da justiça no grito, com os tais manifestos, a gritaria, etc. Não ganhou. O Lula também está achando que pode ganhar no grito. E não vai ganhar.
que pela primeira vez um crime está sendo um crime de fato está sendo investigado. E aí eu ponho em todo e qualquer crime, desde o pequeno até o maior. É a primeira vez que se investiga um crime como se deve no Brasil. Né? É verdade. O resto não era investigado, caía no colo da polícia, o culpado, a investigação mesmo, no duro. É verdade. E pela primeira vez o criminoso vai em cana. E pela primeira vez o criminoso vai em cana. E a gente espera outra vez que o STF não vê para trás da prisão de condenados. O Melo já está com a caneta, ó. Uma informação de bastidor bacana. Sabe quem virou o melhor amigo do Marcelo na prisão? É aquele negócio. A gente fica sempre pensando assim, puta, como é que vai ser depois, né? Se vai realmente limpar ou se vai piorar. O melhor amigo do Marcelo Odebrecht na prisão se chama Alberto Youssef. Então, se encontraram. Agora... se conheceram pessoalmente. Não, pô, ouvi falar tanto de você, né? E o Youssef é um cara muito, muito bacana dentro da prisão em aconselhar, em dar apoio moral, né? Às vezes tá lá o Marcelo chorando, entrando em depressão, e ele vai lá, não, fica assim não, aí faz uma comida. Vamos jogar um pokerzinho, quanto é que você tem aí? É isso mesmo. Vamos jogar banco imobiliário. E o Marcelo Odebrecht já está vendo o Marcelo Youssef como diretor da Esse cara esse cara é bom, né? Odebrecht Oriente Médio. É você. Olha, quando você falou, eu sei quem é a informação de bastidor, quem virou o melhor amigo do Marcelo Odebrecht, eu quase assim falei, nego te amo. Falei, puta, não, né? Olha, eu tenho uma claque. Tomei um susto, hein? Upa, ainda bem. Upa. Mas é isso aí. Até segunda-feira. Bom, é isso aí. Semana. Um bom fim de semana para vocês também. Tchau. Tchau.